Dia desses, o Ronald Gimenez compartilhou conosco aí uma notícia que falava sobre uma pesquisa, um levantamento, indicando que no Brasil 40% dos estudantes, crianças, né, adolescentes, trabalham. É claro que o percentual é maior, e até porque há uma inconsistência no levantamento feito pelo IBGE, porque basicamente é um adulto que responde. Muitas vezes o adulto omite que a criança da casa ou as crianças trabalham, até porque há situações em que é um trabalho completamente inadequado para crianças, né? Muitas trabalham em lixões, muitas trabalham em carvoarias, muitas trabalham na rua, vendendo coisas. Então essa informação não é registrada de maneira crível na pesquisa do IBGE. Mas também essa outra pesquisa, ela, claro, isso é inevitável, é um universo bem limitado. O percentual é maior. E assim como o Brasil é maior, bem maior, do que aquilo que o noticiário revela, aquilo que a imprensa capta, descobre. É um país de uma imensidão que produz situações, realidades que são desconhecidas da maioria das pessoas, né? E claro, o pessoal que pediu essa pesquisa, basicamente a ideia é ter um retrato, né? E há muitas vezes a ilusão que é utilizada no discurso, mas que esconde interesses comerciais, econômicos e de controle, para que a extensão do uso de computadores, enfim, da internet, seja visto como revolucionária, mais do que isso, redentora. E não é. E não é. Inclusive, se não utilizada adequadamente, se torna um novo problema. E há também o fato de que sua utilização muitas vezes expõe à desigualdade social, que a escola reproduz, que a educação reproduz. E aí chegamos num ponto interessante. Virou um troço comum, banal, né? Brados contra o Paulo Freire. E eu disse aqui outro dia que eu vi um sujeito se esgoelando no rádio, dizendo que os jovens fumam maconha, culpa do Paulo Freire. É tão ridículo, né? E ao mesmo tempo tão infame, mentiroso, né? Por duas razões. Primeiro, que não há nada que associe uma situação com aquela obra. E segundo, é preciso enfatizar isso, enfatizar, repisar. O Brasil nunca usou o método Paulo Freire, mais do que método, porque o método tem muito a ver com maneiras de alfabetizar, não é? E foi desenvolvido, inclusive, no momento crítico em que grande parte da população não sabia ler e escrever. Ainda temos um número expressivo, mas era muito maior. E no Nordeste, onde o Paulo Freire trabalhava, o problema era muito mais grave. Então ele desenvolveu um método, mas o mais importante é o conceito que ele pensa da educação. A maneira como ele a enxerga, os propósitos que ele considera devem ser os propósitos de qualquer sistema de educação.
E a maneira de se alcançar esses objetivos, esses propósitos. Além disso, há um outro fator importante. Claro, você tem experiências, né, isoladas, aqui e ali, uma escola que experimentou algo que está na obra do Paulo Freire, mas o conjunto como sistema nunca foi utilizado como política educacional brasileira, nunca. Então quem acha ótimo ou quem acha péssimo o sistema educacional brasileiro não deve relacioná-lo com Paulo Freire, associá-lo a Paulo Freire. Até porque não há nem as condições materiais, que não exigem dinheiro, exigem disposição e visão. Mas não há as condições materiais para a realização desse sistema, desse conceito estabelecido por ele. E que é levado a sério em países onde a ideologia pessoal de Paulo Freire é refutada. Né? É refutada. Paulo Freire era alguém que se opunha à ordem capitalista. Mas em países onde isso não está em discussão, hoje, onde essa discussão tornou-se periférica, pelo menos por um tempo, mas quando o assunto é educação, ele e sua obra são levados muito a sério. É uma referência intelectual. E no Brasil não, no Brasil virou esse troço ridículo de as pessoas não lerem e saírem dizendo que as mazelas brasileiras têm como uma das principais causas o Paulo Freire. Isso é uma mentira. Isso é uma ofensa a alguém que não está aqui para se defender. Que vomitam palavras de ódio contra Paulo Freire, não conhecem a obra dele. Não leram. Foi o ouvir falar. Ah, sabe por que é assim? É porque teve um cara aí cujas ideias foram adotadas. Né? É o senhor Paulo Freire. E aí os caras saem repetindo em jatos de vômito essas bobagens. Isso vai crescendo, até porque há uma defesa de alguns intelectuais. Quando, por exemplo, o ministro da Educação atual, Camilo Santana, dispôs-se a defender as ideias e o conceito de Paulo Freire, talvez ele nem conheça. E não há nada que associe o trabalho de Camilo Santana com Paulo Freire. Nada. Pelo contrário. Eles têm ido em direções opostas. O Camilo Santana e seus feitos e a obra de Paulo Freire não têm relação. É um distanciamento crescente. O Haddad, que foi ministro da Educação, deveria, ainda que fora de sua área atual de atuação no governo, deveria, como ex-ministro da Educação, e alguém que, acredito, conhece a obra e o conceito de Paulo Freire, deveria sair a campo para dizer, isso é tudo mentira. Aliás, há muita coisa a ser defendida que não tem sido defendida, né? E pessoas
Vejam o caso desse rapaz, o Glauber Braga. Pô, aliás, semana que vem, ou talvez daqui 2, vamos esperar algum novo acontecimento, voltaremos a falar disso com muito tempo. Quando é que o PSOL, o PT, vão defender esse rapaz dos ataques contra seu mandato, ataques capitaneados por Arthur Lira, mas abraçados, claro, pelo PL e tal. Quando? Lá no Conselho de Ética, 10 votos contrários ao Braga, e portanto para seguir o troço, e 2 votos pela defesa do mandato do deputado, do Glauber Braga. E você tinha ali o Tato votou a favor dele, mas não fez discurso, não falou nada. Os outros 2 do PT nem foram lá, que fazem parte da comissão, nem apareceram lá. E também a líder do PSOL na Câmara e o vice-líder não apareceram. Estava lá, claro, a valente Sâmia Bonfim, que é a esposa do Braga, sua companheira, e os dois têm um comportamento político muito parecido, né? E não são massas maleáveis, né? Podem ser moldadas ali pelo jogo político e por isso incomodam muito. E o Lira quer arrancar o mandato do cara. Pô, ninguém fala nada. Não é assunto do parlamento. É assunto do parlamento, isso é assunto da democracia, do sistema representativo. O cara não fez nada para perder o mandato. Imagina então se vão defender Paulo Freire, né? Falam nada. Mas por que deveriam falar? Porque esses ataques não são ao Paulo Freire. Esses ataques são a ideia de que os pobres devem se libertar, devem ser libertados e devem se libertar. E a educação é parte disso. Agora, quando vemos essa pesquisa, as crianças trabalhando, não adianta botar a lei ali, não pode trabalhar antes dos 14, não sei o quê. A realidade atropela. O próprio Paulo Freire, ele diz algo muito interessante, que é exatamente a leitura do mundo é anterior à leitura da palavra. Ou, para usar a expressão que ele utilizou no texto, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Antes de ter contato com a escola, com a alfabetização, a criança já está no mundo. Mas estar no mundo não apenas biologicamente, como ser natural, mas como ser social e, portanto, já sofre as consequências da sua realidade social. Já sofre os efeitos da pobreza, da privação, das doenças que a pobreza provoca, da falta de saneamento, falta de água tratada, falta de esgoto. Já sofre com a falta de recursos. E trabalhar não é uma escolha intelectual. Acho interessante que a criança já aprenda. Porque há ofícios, inclusive, que é natural que o sujeito comece a aprender com 7, 8 anos. No caso de um vaqueiro, por exemplo, ele começa a ensinar o filho quando o filho é criança. É um ofício. Não? Lembra, inclusive, o conceito que prevalecia nas corporações medievais, né? Que era exatamente a transmissão do conhecimento. O mestre de obras e seus pupilos. Né? O mestre e seus pupilos. Então,
A criança é atropelada. E ela vai trabalhar não por causa de um conceito intelectual. É a necessidade. Então ela lê o mundo antes de ler a palavra. E não adianta querer que ela se interesse pela palavra quando a palavra está desconectada da realidade, do mundo, da realidade social, econômica. Seja o menino rico, seja o menino pobre, ele tem uma realidade. Mas ele deve ter contato na leitura com as duas realidades. Aquela que ele já leu, que ele já experimenta, seja rico ou seja pobre, mas também a do outro. E o que estabelece essas castas informais, a ordem econômica e social, a ordem política. O controle da ordem política, quem controla a ordem política? Para que a criança possa dizer é justo, é injusto. Tem de ser assim, não pode ser assim. Isso não pode ser mudado, isso pode ser mudado. O que tem de ser mudado? Como pode ser mudado? A educação, como também disse o Paulo Freire, ela não muda o mundo. Ela sozinha. Mas ela ajuda como um grande instrumento. Exatamente porque ela deve ser o sistema, nas suas manifestações físicas, ou seja, na escola, nos livros, na conversa com o professor, ela deve ser o ambiente onde a criança vai compreender o mundo que ela já vive e o outro que ela só observa de longe. E como eles se associam, como um produz o outro, um provoca o outro. E como esse mundo já foi lido ao longo dos séculos e séculos e séculos por muitos pensadores, como eles se aprofundaram nesses problemas, que ideias eles desenvolveram quando mergulharam nesses problemas, que propostas fizeram. E no Brasil, e em grande parte do Ocidente, isso hoje é assim nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Áustria, na Suécia. Na Suécia. A escola virou um centro de treinamento, de preparação para que a criança aprenda o que ela terá de fazer para o funcionamento da engrenagem. Como ela será utilizada, usada na engrenagem. E a única maneira de ela sobreviver. Caso contrário, ela será tirada fora, à margem. E em alguns desses países, os que são atirados à margem ainda têm, porque está sendo atacado diuturnamente, um sistema de proteção. No Brasil, há um sistema precaríssimo que pelo menos, sistema de saúde, educação pública, que pelo menos tenta socorrer, mas que sucumbe diante da ordem econômica e social que estabeleceu os limites dos recursos para a saúde pública, dos recursos para a educação pública e o que deve ser a educação pública. Treinamento. O Brasil tem professores formidáveis. Paulo Freire não foi geração espontânea. Ele aprendeu com outros. O Brasil tem uma história formidável de grandes educadores. O problema não são os educadores.
que aliás lutam, trabalham, ganham pouco, trabalham muito, são hostilizados no próprio ambiente de trabalho pelos alunos, aqueles que são o objeto de todos estarem ali, daquilo existir, da escola existir, dos professores lá estarem. De novo, Paulo Freire, se não há corpo discente, não há corpo docente, e a recíproca é verdadeira. Um só existe porque o outro lá está. Então é preciso, aliás, para se aplicar Paulo Freire, o professor trabalharia uma só escola. Para que funcione uma só escola, mas para isso ele tem que ganhar bem. Ana, 4. E vira uma coisa automatizada, não é? Desgastante, que arrebenta com a saúde do profissional, que desgasta e que não tem nada a ver com a ideia de educação desse intelectual ultrajado por gente que não conhece o que ele escreveu. E precariamente defendido por aqueles que concordam com o teor de sua obra. Então não é apenas estão ali, estão trabalhando, estão estudando. Essa é a realidade social, econômica dessas pessoas. E a escola poderia ser um dos, nunca o único, mas um dos instrumentos de libertação. E deliberadamente é removida da escola a ideia libertadora. E o método e o conceito, muito mais importante que o método, o conceito libertador. Não é por acaso. Não é uma circunstância histórica. Não é aconteceu porque aconteceu. É deliberado, é planejado, é programado. E por isso mesmo, se as pessoas querem concordar ou discordar, devem ler o que o sujeito escreveu. Devem ler. E quanto àqueles que dizem concordar e assistem a esse espetáculo de ataques infames, assistem em silêncio. Ali em outra pedagogia, não a do oprimido, mas da autonomia, há uma frase que diz: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Meu caro Ronald Gimenez. Esse